Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos projetar um conversor para display de 7 segmentos. Então muito bem, antes disso vamos estudar o que é um display de 7 segmentos. Um display de 7 segmentos é um dispositivo que permite escrever números, letras e símbolos apagando ou acendendo-se segmentos de LED. Então aqui no slide eu tenho algumas figuras de display de 7 segmentos comuns. O display de 7 segmentos recebe esse nome porque ele tem 7 segmentos de LED. Os segmentos de LED são nomeados de segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento F e segmento G. Cada um desses segmentos tem um LED interno. Então, acendendo-se ou apagando esse LED, eu consigo formar letras, números e símbolos. Os displays de 7 segmentos eles são amplamente utilizados em sistemas digitais para apresentar ao usuário do sistema um resultado numérico ou alguma informação gráfica. Então aí no slide tem uma figura em que utiliza-se um conjunto de displays de 7 segmentos para apresentar a hora, no caso. Os displays de 7 segmentos são extremamente versáteis. Por causa disso, é extremamente importante a gente estudar um dispositivo que seja capaz de acionar esse display de 7 segmentos. Os displays de 7 segmentos podem ser divididos em duas classes. Pode existir display de 7 segmentos ânodo comum e display de 7 segmentos cátodo comum. Nos displays de 7 segmentos cátodo comum, os segmentos eles acendem com a aplicação do nível lógico alto. Já no display de 7 segmentos ânodo comum, os segmentos eles acendem com a aplicação de nível lógico baixo. Ambos os displays eles são comerciais, ou seja, você consegue encontrar tanto displays cátodo comum como display ânodo comum no mercado. Então o que a gente vai estudar na aula de hoje é um dispositivo que seja capaz de converter um número BCD para ser apresentado num display de 7 segmentos. Esse conversor a gente também denomina de driver ou decodificador de BCD para 7 segmentos. Quando a gente está projetando o driver, é extremamente importante a gente saber se o display utilizado é cátodo comum ou ânodo comum. Isso porque nos displays cátodo comum, os segmentos eles vão ser acesos com nível lógico alto. Já no display ânodo comum, os segmentos vão ser acesos no nível lógico baixo. Aqui na aula de hoje vamos projetar um decodificador, um driver para display cátodo comum. Então vou ter meu display com segmentos de A até G. No caso, eu vou pegar um número BCD de entrada, representado pelos bits B3 até B0, aplicar no conversor, aqui também denominado de driver, de BCD para 7 segmentos, e esse driver vai gerar 7 saídas, que são as saídas de A até G. No caso, cada uma das saídas vai ser ligada em um segmento do display. Dependendo do número BCD de entrada, o que esse conversor vai fazer é acender ou apagar os segmentos de forma a representar aquele número BCD no display de 7 segmentos. Então, esse driver nada mais é que um circuito combinacional que tem 4 entradas, as entradas B3 até B0, e 7 saídas, as saídas de A até G. Então, o procedimento para projeto desse driver nada mais é do que elaborar a tabela da verdade e depois de elaborar a tabela da verdade, projetar as expressões lógicas de saída. Então vamos elaborar essa tabela da verdade. Vamos começar pela primeira linha da tabela da verdade, que corresponde ao dígito BCD 0. Para eu representar 0 no meu display de 7 segmentos, eu vou ter que acender o segmento A, vou ter que acender o segmento B, vou ter que acender o segmento C, vou ter que acender meu segmento D, vou ter que acender meu segmento E, vou ter que acender meu segmento F e meu segmento G está apagado. Veja que acendendo e apagando esses segmentos, eu consigo representar o número 0 no meu display de 7 segmentos. Então, para a primeira linha da tabela da verdade, eu vou ter essa saída indicada. Apenas o segmento G está apagado. Sempre lembrando, estamos projetando um driver para display cátodo comum. Então eu acendo com nível lógico alto e apago com nível lógico baixo. Vamos prosseguir para as próximas linhas da tabela da verdade. No caso, a segunda linha da tabela da verdade corresponde ao dígito BCD 1.
Para eu representar o dígito 1 no display de 7 segmentos, eu tenho que acender o segmento B e o segmento C, e todos os outros segmentos estão apagados. Então, para a segunda linha da tabela da verdade, as saídas são essas que estão indicadas aí no slide. Apenas a saída B e a saída C valem 1, todas as outras valem 0. A terceira linha da tabela da verdade corresponde ao dígito BCD2. Para eu representar 2 no meu display de 7 segmentos, eu vou ter que acender os segmentos A, B, D e G. Os outros segmentos ficam apagados. Então, para essa linha da tabela da verdade, as minhas saídas A, B, D, E e G estão em nível lógico alto e as outras saídas estão em nível lógico baixo. A quarta linha da tabela da verdade corresponde ao dígito BCD3. Para eu representar 3 no meu display de 7 segmentos, eu acendo o segmento A, B, C, D e G, e os outros segmentos permanecem apagados. Então, para a quarta linha da tabela da verdade, as saídas A, B, C, D e G estão em nível lógico alto e as outras estão em nível lógico baixo. A quinta linha da tabela da verdade corresponde ao dígito BCD 4. Para representar 4 no display de 7 segmentos, o segmento B, o segmento C, o segmento F e o segmento G têm que estar acesos e os outros segmentos têm que estar apagados. Então, para essa linha da tabela da verdade, as minhas saídas B, C, F e G estão em nível lógico alto e todas as outras estão em nível lógico baixo. A sexta linha da tabela da verdade representa o dígito BCD5. Para eu representar o dígito BCD5, o segmento A tem que estar aceso, o segmento C tem que estar aceso, o segmento D tem que estar aceso, o segmento F tem que estar aceso e o segmento G tem que estar aceso. Os outros segmentos, no caso, estão apagados. Então, para essa linha da tabela da verdade, a minha saída A, minha saída C, minha saída D, minha saída F e minha saída G estão em nível lógico alto e todas as outras minhas saídas estão em nível lógico baixo. A sétima linha da tabela da verdade representa o meu dígito 6. Para eu representar o meu dígito 6, eu vou acender os segmentos A, C, D, E, F e G e o segmento B, no caso, está apagado. Então, para essa linha da tabela da verdade, as minhas saídas A, C, D, E, F e G estão em nível lógico alto e minha saída B está em nível lógico baixo. A oitava linha da tabela da verdade corresponde ao meu dígito BCD7. Para eu representar 7 no display de 7 segmentos, eu ligo o segmento A, B e C e apago os restantes. Então, para essa linha da tabela da verdade, somente as saídas A, B e C vão ser nível lógico alto e as restantes vão ser nível lógico baixo. A nona linha da tabela da verdade corresponde ao dígito BCD8. Para eu representar 8, no caso, eu vou ter que acender todos os segmentos. Então, nessa linha da tabela da verdade, todas as saídas estão em nível lógico alto. A décima linha da tabela da verdade corresponde ao dígito 9. Para eu representar o 9, eu vou ter que acender o segmento A, B, C, D, F e G. Então, nessa linha, as minhas saídas A, B, C, D, F e G estão em nível lógico alto e as outras, no caso, o segmento E, está em nível lógico baixo. Veja que para as linhas seguintes correspondem a dígitos BCDs inválidos. Além disso, como eu só tenho um display de 7 segmentos, eu consigo representar números somente de 0 até 9. Então, para as outras linhas da tabela da verdade, o que eu vou fazer? Vou utilizar o don't care, já que eu vou supor que as próximas linhas da tabela da verdade correspondem a condições de entrada que nunca vão ocorrer. Então, para as próximas linhas da tabela da verdade, eu vou preencher a saída com don't care. O que vamos fazer agora é projetar as expressões para A, B, C, D, E, F e G, em função das entradas. É bem grande o projeto. Vamos começar pela expressão lógica para o segmento A. Eu vou fazer o projeto utilizando mapas de Carnot, porque nesse caso, como eu tenho um don't care, a utilização do mapa vai facilitar o meu projeto. Então, para a expressão lógica de A, podemos verificar que podemos fazer esse agrupamento de 8 elementos. Nesse agrupamento, a expressão lógica dele é apenas B1. Podemos fazer esse outro agrupamento de 8 elementos. No caso, a expressão lógica do agrupamento é B3. E
podemos fazer esse agrupamento de 4 elementos, cuja expressão é B2, B1. E por fim, podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos, cuja expressão lógica é B2 negado, B1 negado. Verifica agora que o termo B2, B1 ou B2 negado, B1 negado corresponde exatamente à operação lógica XNOR. Então, eu posso reescrever a expressão de A como sendo B3 ou B1 ou B2 XNOR B1. Vamos agora para a expressão para B. Preenchendo o mapa, temos um mapa indicado aí no slide. Então, a expressão lógica para B pode ser elaborada verificando que nós temos esse primeiro agrupamento de 8 elementos, cuja expressão lógica dele é B2 negado. Esse agrupamento de 4 elementos, cuja expressão lógica dele é B1 negado, B0 negado. E esse agrupamento de 4 elementos, cuja expressão lógica dele é B1, B0. Verifica agora que a expressão B1 negado, B0 negado ou B1, B0 corresponde também à operação lógica XNOR de B1 com B0. Então a expressão para B pode ser escrita como B2 negado ou o XNOR de B1 com B0. Vamos agora elaborar a expressão para o segmento C. Preenchendo o mapa de Carnot, temos um mapa indicado aí no slide e vamos realizar os agrupamentos. Então podemos verificar que podemos fazer esse agrupamento de 8 elementos, cuja expressão desse agrupamento é B1 negado. Podemos fazer também esse agrupamento de 8 elementos, cuja expressão dele é B0. E por fim podemos fazer o agrupamento desses 8 elementos, cuja expressão dele é B2. Então, para elaborar a expressão lógica para D, nós podemos verificar que existe esse primeiro agrupamento de 8 elementos, cuja expressão lógica é B3. Podemos fazer esse agrupamento de 4 elementos, cuja expressão lógica é B1, B0 negado. Podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos aqui, cuja expressão é B2 negado, B1. Também podemos fazer esse agrupamento de 4 elementos, cuja expressão é B2 negado, B1 negado. E por fim, podemos fazer esse agrupamento de 2 elementos, cuja expressão é B2, B1 negado, B0. Vamos agora elaborar a expressão lógica para o segmento E. Preenchendo o mapa de Carnot, temos um mapa indicado aí no slide. Então a expressão para o segmento E pode ser obtida analisando-se que podemos fazer esse primeiro agrupamento de 4 elementos, cuja expressão lógica é B1, B0 negado. E por fim podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos aqui, cuja expressão é B2 negado, B0 negado. Vamos agora elaborar a expressão lógica para o segmento F. Preenchendo o mapa de Carnot, nós temos um mapa indicado aí no slide. A expressão para F pode ser obtida analisando-se que podemos primeiro fazer esse agrupamento de 8 elementos, cuja expressão é B3. Depois podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos, cuja expressão é B2, B1 negado. Podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos, cuja expressão é B1 negado, B0 negado. E por fim, podemos fazer o agrupamento desses 4 elementos, cuja expressão é B2, B0 negado. E por fim, podemos obter a expressão para o segmento G. Preenchendo o mapa de Carnot para G, nós temos um mapa indicado aí no slide. Então a expressão para G pode ser obtida como sendo a expressão desse primeiro agrupamento de 8 elementos, cuja expressão é B3, a expressão desse outro agrupamento de 4 elementos, cuja expressão é B1, B0 negado, a expressão lógica desse outro agrupamento de 4 elementos, cuja expressão é B2, B1 negado, e por fim a expressão lógica desse agrupamento de 4 elementos, que é B2 negado, B1. Verifique que o termo B2, B1 negado ou B2 negado, B1 corresponde justamente à operação lógica XOR de B2 com B1. Então a expressão para G pode ser escrita como B3 ou B1, B0 negado ou B2 XOR B1. Então, em resumo, nós temos somente essas expressões lógicas para implementar nosso decodificador para display de 7 segmentos. São 7 expressões que podem ser implementadas utilizando portas lógicas. É importante dizer o seguinte, que aqui nós projetamos o nosso driver para mostrar apenas números, mas poderíamos ter projetado o nosso driver para mostrar letras também. Poderíamos ter projetado nosso driver, por exemplo, para mostrar os dígitos hexadecimal.
No caso, quando tivesse 1010, aí eu acendia o dígito A. Quando tivesse 1011, acendia o dígito B e assim por diante. Esses drivers para display de 7 segmentos admitem uma gama muito grande de possibilidades, porque eu tenho várias possibilidades possíveis para apresentar num display de 7 segmentos. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje nós fizemos um projeto de um conversor para display de 7 segmentos. Então, eu espero que todos fiquem bem e até a próxima.